que eu preciso saber, o que eu como família, o que eu como terapeuta, mas principalmente como pais e avós, tios, família, o que eu preciso saber para atender a minha criança autista. São algumas coisas que são pontuais. Claro que nós vamos falar muito mais sobre esse processo, de como atender a criança autista, mas neste momento tem algumas recomendações que eu acho pontuais. Então, vamos buscar essas informações. As primeiras recomendações, o que em primeiro lugar eu preciso? Conhecer os serviços. O que é que oferece no nosso país, em outros países, quais os serviços especializados de atendimento educacional e terapêutico para atender a necessidade específica do seu filho. Como você pode ver, quando eu tenho um filho autista, eu como tenho um neto autista, ele tem as características próprias. Ele tem dificuldade de interação, ele tem dificuldade de comunicação e tem comportamentos alterados que isso interfere na dinâmica familiar. Então eu preciso, em primeiro lugar, saber, conhecer. Nós vamos relatar mais em outras lives, eu vou relatar para vocês quais são esses serviços, mas eu preciso conhecer quais os serviços educacionais e terapêuticos necessários para o atendimento do meu filho. O que é que o meu filho precisa? Segundo lugar, reconhecer a importância de estudar. Mas peraí, professora, só está falando de reconhecimento de estudar? Estudar é para quem? Para nós, família. Porque quando eu tenho conhecimento específico do que é necessário fazer com o meu filho, com o meu vizinho, com o meu sobrinho, com o meu neto, eu sei como transitar no espectro. Para tanto, eu preciso de estudar, eu preciso de conhecimento para poder atender melhor ele. Por exemplo, eu vejo muitas vezes, eu estive num shopping um tempo desse e tinha uma criança que estava alterada, uma criança autista que estava alterada. E todo mundo fica ao redor sem saber o que fazer. E a família não sabia também como proceder. Então, eu preciso de reconhecer a importância do estudo. E através do conhecimento, de estudar sistematicamente família, eu vou conhecer e saber o que fazer com a minha criança autista. E primeiro foi conhecer os serviços. Segundo, reconhecer a importância de estudar. E terceiro, aprender sobre ambientes organizados. Peraí, professora, mas eu tenho que aprender? Claro. Eu preciso saber o que é na minha sala que tem muito estímulo, o que atrapalha o desenvolvimento do meu filho. Então, eu tenho que conhecer um pouco mais sobre esses ambientes. E eu vejo muitas vezes nós, profissionais, não atentamos de passar essas informações para a família. E a família leva a criança para a terapia, leva a criança para a escola, e muitas vezes nós, profissionais, não nos atentemos. Como é a casa? Quais os contextos que essa criança visita? Como é a casa da avó? Como é a casa do vizinho? Como é a casa das pessoas com quem ele convive? Por quê? Porque esta criança precisa de ter organização neste ambiente e precisa de algumas imagens para ele poder entender. Lembre-se que ele entende um mundo diferente do meu e do seu mundo. Tudo bem? Então vamos lá. Terceira, pensar cientificamente. Mas, professora, por que eu preciso pensar cientificamente? Eu preciso pensar cientificamente porque eu saber o que é que até hoje a ciência tem afirmado, tem descoberto sobre a criança autista. Às vezes eu ouço muito nas mídias, ele tem cura, pode acontecer isso. Quantas informações inadequadas, quantas informações que a gente percebe que não leva a lugar nenhum. Para tanto, todas as informações científicas eu tenho que conhecer. E todas as minhas lives, no curso que nós temos apresentado, nós temos pautado na responsabilidade que eu tenho com a criança autista. E todas as informações que eu repasso,
eu repasso com informações científicas, com dados científicos, que a ciência tem mostrado até agora. Então, essas são as recomendações. Mais outra recomendação, a quinta, não esperar curas rápidas. Por quê? Porque muitas vezes, mas eu vou fazer isso, eu vou tirar determinados alimentos. Não estou falando sobre que é necessário muitas vezes tirar determinados alimentos, mas eu preciso saber qual a fonte de informação. Essas fontes de informação são fidedignas? São realmente informações que eu possa pautar na ciência? Então, não esperar curas rápidas. Invista na educação do seu filho, porque este é o caminho. Investa nas terapias do seu filho, porque este é o caminho. Mas eu preciso saber como trilhar. Então, são recomendações que eu dou para que vocês possam abrir o leque de informações e ver que tudo isso é necessário para que você possa conhecer e melhorar o desempenho do seu filho. O que mais? Cuidar bem de você e da sua família. O que acontece muitas vezes quando nós temos uma criança autista? Às vezes nós nos esquecemos, principalmente nós mães. Eu convivo com muitas mães autistas. Às vezes as mães se esquecem dela, mas eu preciso, para que possa atender de uma forma melhor, sem estresse, eu preciso primeiramente cuidar de mim e das outras pessoas que compõem a minha família. Eu vejo mães, principalmente mães, que esquecem dela. Esquecem que tem um marido, esquecem que tem outros filhos, não que esqueça, mas que simplesmente põe em primeiro lugar. O filho é em primeiro lugar, mas eu não posso esquecer de cuidar da minha família. Então, essas 6 recomendações são fundamentais para que você, como pai, comece a trilhar o caminho, porque é um caminho, não existe assim, olha, eu faço isso e acontece. É um caminho. E esse caminho, essas recomendações são fundamentais para que eu possa vislumbrar um desenvolvimento melhor e desenvolver principalmente o potencial da criança autista.